gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Oi galera da GWA, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos de literatura. Desta vez o nosso foco será a segunda geração modernista. Antes de iniciarmos esse conteúdo, precisamos lembrar que é uma geração que vai tratar, na maioria dos seus temas, a respeito dos retirantes, com o objetivo de fazer crítica social. Nós vamos ter seu início em 1930, que é quando termina a primeira geração, e o seu término em 1945, que é quando nós vamos ter o início da próxima geração modernista. Ela é conhecida como geração de 30, até pela data em que ela iniciou, geração regionalista, por tratar de assuntos regionais, como eu falei agora há pouco, a questão da crítica social, e ela é conhecida também pelo nome de neorrealista, porque vocês devem lembrar, na época do realismo, um dos principais objetivos daquela escola literária, era fazer crítica social também. Então, aqui do modernismo, nós vamos ter uma retomada desse objetivo. Tanto os realistas quanto os modernistas fazem crítica social. Então, lembrem sempre dessas três formas em que o modernismo é lembrado, como ele é chamado. Nós vamos ter nessa época autores ainda da primeira geração modernista atuantes, como Mário de Andrade e o Oswald. Inclusive, eles tinham, por vezes, convivência com autores da segunda geração modernista, por exemplo, com a Raquel de Queiroz. Nós vamos ter como principais características dessa escola, desse momento literário. No campo da poesia, nós vamos ter o amadurecimento e a ampliação das conquistas dos primeiros modernistas. Vocês devem lembrar que a primeira geração modernista tinha como um dos principais objetivos impactar. Então, eles não tinham essa ânsia de fazer grandes críticas sociais. Então, como eles queriam impactar, eles iam usar todas as formas, tudo que eles tivessem ao seu alcance para impactar o público leitor. Nessa segunda geração modernista, como o objetivo é crítica social, então os autores, as obras estão mais amadurecidas. Nos anos de 30 a 45, a poesia se consolidou e alargou seus horizontes temáticos, até pela ânsia de fazer crítica social, pela ânsia de falar sobre a sua região. Então, eles tinham, em relação à temática, em relação aos temas abordados, eles tinham uma riqueza maior, se a gente for comparar com a primeira geração. Houve ainda a retomada de elementos simbolistas, principalmente pelo grupo de poetas que se agrupou em torno da revista Carioca Festa. Falávamos na época da primeira geração que os autores utilizavam revistas para fazer divulgação das suas obras, dos seus manifestos, enfim. Essa questão de publicação em revistas ainda acontece aqui na segunda geração modernista, sendo que agora o foco é a revista Festa. Nós vamos ter ainda um alargamento do campo temático através dos novos enfoques que os modernistas dessa geração tinham. Um amadurecimento e solidificação da poesia modernista, mistura do verso livre, ou seja, o verso que não tem uma obrigatoriedade em relação à métrica. Então, essa característica vai ser misturada com formas tradicionais. Lembrem que na primeira geração eles tinham a ânsia tão grande de impactar que surgiam poemas com estrutura totalmente inovadora. Então, aqui nessa segunda geração, nós vamos ter poemas com essa estrutura inovadora que começou a surgir na primeira geração, mas nós também vamos ter poemas com características tradicionais. Mistura da temática cotidiana com temática histórico-social. Então, aqui nessa segunda geração, nós vamos ter temas
do cotidiano sendo retratados na literatura. Revalorização da poesia simbolista. Eles afirmam libertação em alguns setores, como vocabulário, sintaxe, escolha dos termos, a própria maneira de ver o mundo é diferente. Pregaram a rejeição dos padrões portugueses, valorização diferente do léxico. Então, já que as obras eram regionalistas, a linguagem também precisaria andar lado a lado com essa característica. Então, se eu tenho um personagem do sertão do Nordeste, a linguagem desse personagem precisa estar de acordo com a sua realidade. Então, já que são obras regionalistas, a linguagem também vai acompanhar essa característica. Tinham um imenso desejo de ser atuais, o modernismo como um todo. Tinham desejo de exprimir a vida diária, de retratar coisas cotidianas, descrevendo com palavras do dia a dia. Como alguns dos principais modernistas dessa época, nós vamos ter o Érico Veríssimo, o representante da região sul do país. Como suas principais obras, nós vamos ter Clarissa, Música ao Longe, Olhai os Lírios do Campo, O Tempo e o Vento, Incidente em Antares, além de ter escrito obras da literatura infantil, como Fantoche. Escreveu também ensaios e crítica literária. Dentre todas as suas obras, a mais conhecida talvez seja O Tempo e o Vento, que sofreu várias releituras, seja para o cinema ou para a televisão em forma de minissérie. Temos ainda o Graciliano Ramos, representando sua região, Alagoas. Ele foi considerado o maior representante da geração neorrealista nordestina. Sua obra é considerada como clássica pela qualidade literária. Seus romances tratam tanto de questões sociais quanto de questões psicológicas, tem uma linguagem condensada. Escreveu romances críticos de tensão entre a personagem e o meio e romances de esquerda. Dentre suas principais obras, nós temos Caetés, São Bernardo, Angústia, Vidas Secas, além de ter escrito contos, crônicas e impressões de viagens. Dentre todas as suas obras, claro, o livro Vidas Secas é o mais famoso, inclusive cobrado em Enem e vestibulares. Jorge Amado, representando sua região, representante da Bahia, escreveu Jubiabá, Mar Morto, Capitães da Areia, Terras do Sem Fim, Bahia de Todos os Santos, Tieta do Agreste, Dona Flor e seus dois maridos. Muitos desses livros nós já comentamos em sala. Gabriela Cravo e Canela. E claro, esse último, o mais famoso, o mais traduzido, entre aspas, para a televisão, para o teatro, para o cinema. Temos o José Lins do Rego, representando sua região da Paraíba. Escreveu Riacho Doce, Água Mãe, Fogo Morto, Eurídice, Cangaceiros, Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, Moleque Ricardo, Usina, Pureza, Pedra Bonita e, claro, Meninos de Engenho, que talvez seja o seu livro mais conhecido e cobrado em vestibulares e no Enem. E para terminar esse nosso resumo dos principais autores do modernismo, nós temos, claro, a Raquel de Queiroz representando o nosso Ceará. A Raquel nasceu em Fortaleza, foi professora, jornalista, romancista, cronista e teatróloga. Foi a primeira mulher a entrar para a Academia de Letras, descendente pelo lado materno de José de Alencar, lá da Escola Literária do Romantismo. Escreveu o livro O 15, famosíssimo. Em 1993, foi a primeira mulher a receber o Prêmio Camões.
Em 1927, lançou seu primeiro romance, Histórias de um Nome. Em 1930, aos 20 anos, ficou nacionalmente conhecida ao publicar sua obra O 15. Dentre as obras da Raquel, nós vamos ter um número enorme de romances, dentre eles O 15, João Miguel, As Três Marias, Dora Doralina, Memorial de Maria Moura. Na literatura infanto-juvenil, nós vamos ter livros como O Menino Mágico. E no teatro, nós vamos ter peças como Lampião, A Beata Maria do Egito, Teatro, Sereia Voadora, enfim. Então esse é o panorama da segunda geração modernista. Muito ainda há para conhecer, há para ler. É o momento da literatura brasileira mais representativa do nosso país. É o momento da literatura que nós temos o maior número de autores, o maior número de romances. Então, leiam bastante. É uma leitura totalmente agradável, até pela temática deles, né, a questão regionalista. Então, era isso. Até a próxima. Estudem. GWA em ação.